Deita aí, chefe. E tudo isso gera um trauma, seja como for, seja um trauma físico, seja um trauma psicológico, seja um trauma sentimental. Esther Brito foi criada por uma tia. Um primo, na época adolescente, começou a abusar sexualmente dela quando Esther ainda era criança. A prática continuou até a adolescência da menina. Eu lembro, assim, eu acho que eu tentava contar pra minha mãe, que na realidade era alguma coisa de errado. Na realidade eu não brigava com ele porque simplesmente eu brigava com ele, porque tinha alguma coisa de errado. Você não tinha coragem de contar pra ela? Minha mãe, eu acho que minha mãe sempre soube, mas eu acho que ela nunca teve... Na realidade eu sou mãe, né? Então, eu me colocando no lugar de mãe, pra ela, o único filho deve ser muito difícil. Something happened to me when I was little. Do you know what I'm talking about? What happened to me that night I woke up bleeding in the cellar? Where were you that night? God, I can tell you don't even remember. Quando o meu caso foi pro conselho tutelar, foi porque eu taquei fogo no armário da escola. E aí a minha mãe tinha que ir lá na escola e eu não levava a minha mãe. Eu levava outras mães, mas a minha mãe nunca aparecia na escola. Porque eu ia ser expulsa e eu não queria ser expulsa, porque a escola era um refúgio para mim, de uma certa forma. Quando Esther conseguiu levar o problema ao conselho tutelar, teve uma grande decepção. Eu comecei a fugir do conselho tutelar. Porque, tipo assim, para ela eu tinha que sair da minha casa, eu tinha que ir para um abrigo, eu tinha que ir embora, eu tinha que ir não sei o quê. E ao mesmo tempo que, para mim, eu achava que eu tinha que sair daquela situação, porque o meu irmão fazia alguma coisa comigo que não era certo, que eu via que não era certo, mas que ao mesmo tempo a minha família toda era minha família. Como que eu ia sair dali? Simplesmente me tira dali. Era eu que tinha que sair? Era eu que tinha que sair? Na minha cabeça não era eu. Então, assim, eu não conseguia entender essa situação. Esther fugiu, ficou grávida aos 15 anos, passou por sérias dificuldades. Hoje está casada, tem um filho de 7 anos e uma bebê. Trabalha na geração de renda para a organização não governamental Associação Lua Nova, que acolhe mães adolescentes vítimas de violência sexual e seus filhos. O primo abusador está solto, segundo ela, molestando outras crianças. Punição que ele teve foi pagar 6 cestas básicas para o abrigo de crianças. O seu primo, que foi primo irmão? Foi pagar 6 cestas básicas pelo que ele fez e por agressão, porque eu era uma prostituta e usuária de droga. Então, por eu ser usuária de droga, eu não sabia o que eu estava falando, né? Na mente da minha conselheira, né? O poder público, na maioria dos casos, deixa a desejar no que se refere à prevenção de abuso sexual contra crianças e no encaminhamento dos casos. Mas em São Paulo, desde 2011, existe a Delegacia de Repressão à Pedofilia. Aqui foi feito um cadastro dos pedófilos e um estudo em relação aos casos que revela situações assustadoras, pois o inimigo, na maioria das vezes, está perto demais. 60% dos casos de abuso sexual contra crianças são praticados por amigos da família, como vizinhos. 40% dos abusadores pertencem à família. 80% das vítimas são meninas, a maioria com idades entre 7 e 13 anos. A delegacia não divulga o número de pessoas que abusaram de crianças cadastradas desde 2011. Aqui há uma sala especial para o depoimento das crianças. Esse abuso ele não consiste na conjunção carnal em si. O agressor ele vai manipular a vítima, ele vai manipular órgãos genitais, ele vai manipular a região anal da vítima, ele vai fazer carícias na região genital da vítima, ele vai fazer sexo oral, ele vai fazer com que a vítima também mexa no órgão sexual dele. Então a pedofilia consiste nisso na maioria dos casos. Tá? A maioria dos casos que nós registramos são carícias, são manipulações do órgão genital. Muitas crianças vítimas de abuso sexual dão sinais de que algo está ocorrendo. Ficam irritadiças, se isolam, perdem o sono ou dormem demais. O desempenho escolar cai, têm pesadelos, medo sem motivo aparente, perdem ou ganham peso. A criança pode desenhar genitálias, adquirir um comportamento erotizado, enfim. É preciso ficar atento. Os pais, quando eles perceberem, né,
através de manifestações que a vítima dá, ou até mesmo do próprio relato dela, eles devem procurar uma delegacia de polícia para o registro do caso, né? Porque a vítima, ela vai demorar, às vezes, para relatar o abuso, até mesmo porque a maior parte delas, elas têm de 7 a 13 anos de idade. Então, elas não têm consciência para entender que elas estão sendo vítimas de um bárbaro crime. Então, os pais, eles devem procurar, devem dar atenção, devem conversar, perguntar e procurar uma delegacia de polícia onde vai ser registrado o caso e a vítima vai ser encaminhada para os exames sexológicos necessários. No próximo programa, nós vamos falar de tratamento e prevenção. O número de denúncias que ocorre ele é muito inferior ao que de fato ocorre no nosso país e no mundo, né? Quem vai lidar com o abuso sexual tem que fazer capacitação contínua. Por quê? Porque as coisas mudam, porque a dinâmica do abuso muda, né? Porque o cenário muda, porque a maneira de você também chegar na criança muda. Os pais devem orientar os seus filhos a não aceitar solicitações de amizade nas redes sociais de pessoas desconhecidas, não se expor. É muito mais eficaz o tratamento familiar, porque todos os membros convivem entre si e a nossa experiência já está relativamente considerável para ver que os resultados são muito positivos.